pessoal, estamos começando mais um podcast. Eu falei para vocês ontem, né, que nós teríamos hoje aí o podcast com as meninas aqui. Estamos tendo o prazer de recebê-las. Quero apresentar aí a doutora Michele Rocha, delegada, que já nos deu o prazer de vir aqui no podcast, né, doutora? A Sabrina de Cássia Friso, que é orientadora oficial e psicóloga, a primeira vez que ela está vindo aqui, seja muito bem-vinda. A doutora Thaís Torres, advogada, também já esteve aqui no podcast. E a Jussara Barsante é supervisora, que também já esteve aqui falando, né, de vários assuntos. Hoje o tema é Maio Laranja e o assunto é delicado. A gente já vai começar. Vou pegar uma frase que foi citada aqui, que foi falado no canal ontem aí. Eu acho que é muito bacana a gente já começar e mostrar que nós viemos hoje, por que nós estamos aqui. Violência doméstica não se resolve com oração nem com igreja. Doutora Michele, seja muito bem-vinda aí. Super bacana o seu material aí, né? Você é idealizadora dessa cartilha aqui, gente. Olha, que a gente depois vai estar falando para vocês aí. Ah, da outra, desculpa. Daí para mim, por favor. Não faz mal. A gente aqui na hora troca, porque ela tá de costa para mim, né? A cartilha que, olha, ela idealizou, muito bacana. Ela vai falar um pouquinho para nós agora da cartilha. Volta para nós aí no local. Doutora, fala um pouquinho pra gente aí, Maio Laranja. Entra ano, sai ano, a gente sempre vai ter esse tipo de problema e vocês aí entrando para poder mudar essa situação. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde aqui as minhas colegas que estão compondo aqui essa entrevista com a gente. Muito obrigada pelo espaço, tá, Rosângela? Sempre aberto. Mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Na verdade, ele tem que ser falado o ano inteiro, né? Com certeza. Mas maio é o mês que a gente dá essa ênfase a esse enfrentamento aí da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então a gente aproveita para tocar nesse assunto, para mandar para a imprensa, para divulgar, né, para fazer todo esse movimento no sentido que ele seja debatido mesmo e refletido por toda a sociedade. Já há alguns anos já que nós fazemos esse movimento aqui em Andradas, no Maio Laranja, que é o mês, legalmente, tá? Isso é oficialmente, através de lei federal, ele é oficialmente o mês do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uhum. Então, a gente se uniu aí ao CREAS, né, a outros órgãos da Prefeitura Municipal, a Polícia Militar, a OAB, enfim, e resolvemos realizar ações na cidade no sentido de realizar efetivamente essa conscientização. O ano passado, né, acho que todo mundo se lembra, nós estivemos aqui e nós fomos até as escolas. Exato. Nosso grupo, né, de voluntários visitou todas as escolas municipais do município, as escolas particulares também. Nós acabamos conseguindo falar com todas as crianças de 5 aproximadamente a 10 anos, né? E foi entregue as cartilhas do Eu Me Protejo, que foi a primeira que você pegou, Sim. né, que é do projeto Eu Me Protejo. Todas as crianças do município tiveram acesso à cartilha. Então nós fizemos esse trabalho ano passado, foi muito bacana. E esse ano nós nos reunimos e entendemos que nós precisávamos falar com as famílias, né? Porque no ano passado falamos com as crianças, antes de chegar às crianças nós falamos com os educadores, professores, os gestores. Então nós entendemos que esse ano nós precisávamos falar com as famílias. E na falta de um material específico que a gente pudesse levar até as famílias, nós elaboramos o guia, né? O guia que orienta, esse guia de orientação, na verdade, ele foi todo feito e revisado para linguagem simples, que é para ser acessível mesmo, que é para ser fácil leitura, ele é pequeno, ele é curto, mas ele traz informações valiosas aí para relevantes, né? Com certeza, para colaborar com as famílias aí no sentido de trazer um pouco de luz ao tema. É isso que a gente quer. Sim, a gente quer que isso seja falado sem preconceitos, sem tabus, porque informação é prevenção. Com certeza. E é isso que a gente acredita. E a nossa advogada, orientadora oficial e psicóloga, você com certeza deve receber muitas famílias ali, levando o programa ali para vocês, né? Como é que você absorve, como é que você consegue trabalhar essas famílias? No CREAS realmente existe, né, Jussara, uma demanda expressiva de crianças que sofrem o abuso sexual e a violência, ela atravessa as crianças de uma maneira muito singular, né? Cada uma acaba correspondendo de um jeito, enfim. E a gente vai em busca dessas famílias mesmo, a gente vai entender onde está o problema, o que está acontecendo, se são padrastos, se são pais, a gente vai investigar, orientar
e trazer à luz principalmente as informações de uma possibilidade de suspeita de abuso, por exemplo. A gente ajuda nessa investigação, nessa orientação. A gente faz um trabalho tanto com a criança, de colocá-lo numa rede de proteção aqui do município, quanto de orientação e conscientização da mãe, por exemplo, ou do pai, do foco da violência ali. Sabrina, tem uma coisa curiosa, a gente sempre vê, às vezes, olha, não dê bom dia a estranhos, cuidado com estranhos na rua, alerta muita criança para o externo, para quem está de fora. E Exato. muitas vezes o abusador está dentro de casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. A maior parte das vítimas de abuso que a gente atende aqui no setor, né, dificilmente, nesses anos que a gente está aí, são pessoas de fora, são pessoas desconhecidas. A maioria dos casos são de pais, padrastos, enfim, né, que a gente precisa trazer à luz aí. Então, a gente tem que orientar, sim, o cuidado com os estranhos, mas mais do que isso, a gente tem que trabalhar a autoproteção com a criança para que ela mesma identifique esses comportamentos de pessoas próximas, essas tentativas de pessoas que estão dentro de casa, e que facilita muito. Que é, inclusive, dentro do que a doutora está falando, inclusive, nesse material aí, né, doutora? Exatamente. Te faço a mesma pergunta, inclusive. Uhum. Então, Rosângela, na verdade, nós tivemos, ano passado, uma pesquisa, foi divulgada a pesquisa no Fórum do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e ele nos revelou que 85% dos casos, esse abuso ocorre dentro de casa. Na verdade, não são alguns, na verdade, é um número expressivo, 85%? Não, na verdade, é a imensa maioria. Nós temos cerca de 14% a 15% só dos casos em que os abusadores são desconhecidos das crianças e dos adolescentes. Então, a imensa maioria dos casos realmente acontece dentro da família ou com pessoas próximas à família, né? Então, é por isso que a gente precisa informar a criança e informar a família para que seja feita uma observação com mais... A criança nós precisamos informar para prevenção através da informação, ensinar. Com certeza, com certeza. E a família, nós precisamos informar e orientar no sentido da observação, que tem que ser feito tanto dessa criança quanto dos adultos que estão cercando essa criança, né? Nós não podemos esperar que essa criança sofra a violência, e é isso que eu sempre fiz na minha delegacia, né? A minha atuação é após a ocorrência do crime. Você sabe disso. Sim. Eu estou lá para investigar após a ocorrência do crime. Mas eu nunca me conformei muito com isso, porque a gente atendia crianças e eu percebia que tanto as crianças quanto as suas famílias, as suas mães, notadamente as mães, elas estavam ali sem muitas vezes entender o que estava acontecendo. As crianças sequer conseguiam compreender que elas tinham sido vítimas de um abuso sexual. Aquilo tinha vindo à tona, talvez muitas vezes até por uma coincidência, porque a criança não tinha sequer a noção de que ela era uma vítima. Então, foi aí que eu entendi que a gente precisava fazer um pouco mais, como Polícia Civil, do que simplesmente apurar o crime após a ocorrência do crime. E aí a gente procurou, o CREAS procurou, a OAB procurou a Polícia Militar, no sentido da gente trabalhar em união para a gente poder prevenir a ocorrência do crime. E aí eu te falo mais uma coisa. Isso foi esse ano, eu li no estado de Minas Gerais que houve um aumento de 23% das denúncias, dos casos, né? Eles falam dos casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Você já me fez essa pergunta, né? Sim. Algumas vezes. Nossa, mas os casos estão aumentando. Aí eu te digo, será que realmente os casos estão aumentando? Ou são as denúncias que estão aumentando? As pessoas estão mais atentas, as pessoas estão ao que está acontecendo. Exatamente. Estão acordando, mais né? informadas, Então, né? Exatamente. Então, esse aumento do número de casos, na verdade, é um aumento do número de denúncias. Exatamente. De casos, esses casos ficavam embaixo do tapete, esses casos eram esquecidos, eram apagados. Essas crianças cresciam, se tornavam adultos, trazendo aí na sua história esse relato de violência às 7 chaves. Isso é muito triste. Sim. Então, o que a gente está fazendo hoje, a gente está descortinando um problema, tá? Que sempre existiu. Abuso sexual contra criança e adolescente não passou a existir de 2 anos para cá. Não. Tá? Sempre existiu. Eu tenho oportunidade de trabalhando com isso e a gente acaba tendo uma visibilidade, né, através dessas entrevistas que você nos proporciona, outros órgãos,
de vir pessoas para mim, e não foram poucas, hoje adultos, e me relatarem casos que aconteceram quando eram crianças, mas que não se falava, porque era um tabu, e ainda é, né? É isso que a gente trabalha hoje, para desconstruir isso. Mas que há 10, há 20 anos atrás, isso era um tabu muito maior que é hoje, isso não se falava. Então essas crianças abusadas naquela época, elas cresceram com isso, convivendo muitas vezes com o seu abusador, que era exatamente, que muitas vezes era também quem mantinha a casa, quem sustentava toda a família, e cresceu calada, suportando toda essa história, né? Então é isso que eu queria falar só, porque eu acho que é importante a gente dizer que não são alguns casos, que é a imensa maioria dos casos. Isso é muito importante. Uma coisa interessante, doutora Michele, que eu percebi num caso recente aí, é que muitas vezes o fato vem acontecendo, eu estou dizendo de casos mais recentes, inclusive aqui na cidade de Andradas, que muitas vezes já vem acontecendo há um ano. A escola descobre primeiro do que a mãe ou algum outro familiar. Como é que você explica isso? Então, se explica justamente pelo que eu estou te falando, né? Quando o abuso ocorre dentro da casa da criança, você calcula a insegurança daquela criança, né? O medo daquela criança. Essa criança, na maioria das vezes, ela é ameaçada. Você não conta nada pra ninguém. Mas chega uma hora que aquilo nela estoura, porque vai chegar, ela chega na escola e pede meio que socorro, narra o que aconteceu, aí pronto, detona, né? Sim, exato. Mas muitas vezes ela tá vivendo aquela situação de violência ali, mas ela tem medo ou tem insegurança, inclusive, de passar aquilo para alguma outra pessoa de dentro da própria casa dela. Para a mãe. Ela sabe muitas vezes que a mãe é sustentada por aquele homem, que toda a família é sustentada por aquele homem. E ela vê aquela estrutura familiar desabar, desmoronar, se ela contar o que ela vem sofrendo. Então, ela guarda muitas vezes com ela. Mas o comportamento dela, eu acho que a Sabrina vai poder falar. Não, com certeza. O comportamento dela é errado, eu porque acho, ela guarda para comprometer. Da criança. Mas ela esquece do futuro da criança. Sim, mas eu digo o comportamento da criança acaba revelando muitas vezes, né? E é esse olhar para o comportamento da criança que a gente quer despertar um pouco nas famílias e nos educadores, né? Que as crianças passam grande parte da sua vida, né? Do seu dia na escola. Então é esse olhar atento da família, tem até um título, um capítulo que eu coloco no guia, o olhar atento da família, né? A criança fala muitas vezes com silêncio. Com certeza. O silêncio também é uma forma de se comunicar. É uma forma de se comunicar. A criança, muitas vezes, talvez, quanto menor a criança, ela vai falar com silêncio. Isso precisa ser observado. Com certeza. Mas eu acho que um problema, só complementando o que a doutora Michele está colocando, Rosângela, um problema que a gente vê, na maioria das vezes, é que as crianças às vezes relatam o seguinte: eu tenho medo de falar, eu tinha medo de falar e ninguém acreditar em mim. Porque como essas pessoas, essas pessoas são próximas, a Sabrina até narrou pai, padrasto, mas não é só o pai e o padrasto que são os autores dessa violência sexual. Então, irmão, a criança, ela vive numa comunidade, entendeu? Ela vive numa comunidade, ela tem contato, pode não ser diário, familiar com algumas pessoas, mas ela tem rotineiros, contatos que criam certos laços de intimidade. Sim. E às vezes eu acho que a figura de autoridade ou a figura na sociedade daquela pessoa, como tendo uma conduta ilibada, sendo uma pessoa, entre aspas, boa, traz na criança violentada uma sensação de, se eu contar para minha mãe, para o meu pai, para minha professora, ninguém vai acreditar em mim. Com certeza. Então isso, eu acho que também é um grande problema, que às vezes a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes a gente foca também muito dentro de casa. É o pai o abusador. Não é só o pai. Não. Tem outros agentes abusadores nessa sociedade da criança, né? Na comunidade que ela vive. Com certeza. O 85% são pessoas próximas à família. E conhecidas da criança. Conhecidas da criança. Porque a criança tem confiança, né? E não imagina que ela está sendo. É do círculo da criança. E é por isso que cabe, endossar ainda mais a fala da doutora, que os pais tenham essa proximidade com as crianças. Sobretudo quem passa mais tempo ali, como ela falou, no sentido de identificar as mudanças de comportamento dessa criança. Porque uma criança sendo vítima de violência, ela está em sofrimento. E ela vai emitir sinais. Ela pode sair um pouco daquilo que é mais esperado, uma agressividade,
uma tristeza profunda, crise de irritação, resistência ao toque. Então, se o abusador dessa criança ela não está ali na casa, mas está próximo, cabe aos pais também ter esse olhar mais refinado para a criança. Com certeza. Né? Eu acho que ajudaria muito, como a doutora falou, conscientizar essas famílias e vai ajudar muito para olhar para as crianças. As crianças, às vezes, não conseguem falar, mas se os pais olharem um pouco mais, identificar essas mudanças de comportamento, dá pra gente fazer bastante coisa assim. Com certeza. O passo mais importante vocês já estão dando, né? Rosângela, hoje também a gente tem toda uma rede de apoio, né? Então, essas mulheres, essas crianças, né? Quem estiver nos ouvindo, vendo, tem toda uma rede de apoio por trás, sabe? Nós, lá quanto CREAS, a gente faz todo o acompanhamento dessa família, orientações, encaminhamentos, né? Tem as meninas, né, da UB, a própria delegacia, né? Sim. Então, assim, eles têm que saber que tem essa rede toda por trás, que elas não estão sozinhas, né? Eles não estão sozinhos nisso. E para vocês lá, chega numa média de... Esses dias eu perguntei na última entrevista com a doutora Michele, né, qual o número mais ou menos de denúncias aqui. São muitas, né? É grande. Lá para vocês também é direto? Sim, é grande também, né? Só que não é como, né, na delegacia. Porque ali vai para investigação? Sim, ali com a e gente... quando chega para vocês, existe alguma que a pessoa fica resistente e não querer que você leve para a delegacia? Alguns casos, sim. Mas não pode, né? Sim, cabe a nós as orientações, né? Sim. Os encaminhamentos e as orientações. Não pode, Rosângela, até porque quando a gente fala de uma criança É o direito violada, da criança, né? não é o direito da mãe ou o Exatamente. direito do pai, é o direito da criança, criança de ter a dignidade sexual dela preservada. Com certeza. Então, não existe como a delegada ou a polícia Tomar militar essa decisão. ou alguém de algum órgão que seja falar, não, vamos deixar isso quieto. Não, Eu não perguntei nesse sentido. Eu perguntei existe- assim, chega até vocês, é conduzido até vocês, aí, não, mas a gente só quer que vocês nos ajudem psicologicamente, mas a gente não quer levar o caso para a delegacia. Isso não pode, mas existe. Que Sim. fica com medo, né? sim. Mas A minha Sim. fala seria nesse sentido. São É. pessoas que não tem como fazer meia denúncia, por Exatamente. exemplo. E até porque a gente está tratando do direito dessa Da criança, criança, não A é gente do tem que direito entender- da mãe ou do pai. A gente Exatamente. tem que entender também o medo. Qual é o medo dessa mãe, dessa avó, desse pai, enfim, dessa né? família, né? A gente tem que entender isso para mostrar que tem que fazer a denúncia, a gente Mas tem uma que coisa denunciar. que é importante também, Jussara, é que todo o procedimento, seja da denúncia no CREAS, na delegacia, por qualquer outro órgão, ele é sigiloso. O processo Sim. é sigiloso, Corre em sigilo, a né? investigação Corre é em sigilosa. É. Então, a criança, ela não pode ser exposta Vitimizada. e vitimizada novamente. Vai ter todo um cuidado do procedimento Com certeza. na delegacia, no procedimento judicial, para que essa criança não seja revitimizada. Com Existem certeza. procedimentos que tiram essa carga pesada de um processo tão complicado quanto Com esse para a certeza. vida da criança. Com certeza. Então, assim, existem mecanismos para tentar minimizar os danos depois que eles já aconteceram, mas tudo corre em segredo de justiça. Tudo seria justiça, com certeza. Doutora, vocês fizeram um trabalho muito bonito no ano passado, né? Que vocês foram nas escolas. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi e quais os frutos que vocês escolheram desse trabalho tão bonito. E esse ano está mudando, eles vão fazer um trabalho muito bacana num outro setor que eu vou querer depois que a doutora falar também. Então, Rosângela, como eu disse no início, nosso grupo, né, se revezou, se dividiu, e nós visitamos todas as escolas municipais e particulares do município, onde tem alunos de 4, 5 a 10 anos. Então, todas as crianças receberam uma cartilha do Eu Me Protejo, né, que é uma cartilha em linguagem simples. Mas qual que é a minha intenção? Houve denúncias para vocês? Então, eu vou chegar lá. Ah, tá, bacana. Todas as crianças receberam a informação adequada à faixa etária delas, né, através da cartilha. As escolas, também é importante dizer que houve um envolvimento muito grande das escolas, dos educadores, das Isso é coordenadoras, importante, no sentido de também realizar esse trabalho e até onde eu sei, vai se repetir esse ano dentro das escolas, tá? Bacana. A realização desse trabalho ali interno mesmo, de orientação, de educação, enfim, educação para a violência, né, para combater a violência, né. E o que a gente colheu de frutos, né, e que a gente colhe até hoje, na verdade, são os casos, né, que saem do armário, né, que saem debaixo do anonimato. Então, assim, eu digo que cada caso que eu recebo na delegacia, eu fico muito triste, porque a gente que é mãe, a gente sente isso, Com né, certeza. mãe de menina, então, a gente sente isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um alívio muito grande, porque eu sei que aquela criança
vai ser retirado daquela situação de violência, né? E isso é o mais importante, quer dizer, de que valeria aquele caso não ter chegado a gente se essa criança continuasse sofrendo. Então, aí eu entro na questão do aumento do número de casos, que não é aumento de número de casos. De denúncias. É aumento de número de denúncias. Esse foi o fruto que a gente colheu. E agora, esse ano, vocês estão pretendendo trabalhar com as igrejas? Então, esse ano o nosso foco serão as famílias, né? Falar com as famílias. Então, ele foi elaborado o guia para as famílias, né? Para orientar para a reflexão das famílias sobre essa prevenção, né? Com as crianças. E onde estão as famílias, né? Exatamente. Aí nós começamos a discutir no nosso grupo de voluntários onde estão as famílias. E a igreja foi um dos focos, né? Porque nós temos várias igrejas no município e as pessoas frequentam, as famílias frequentam, e é isso que a gente quer falar com as famílias. Então nós já temos, né, Jussara, algumas igrejas aí agendadas, ainda não fechamos todas. Se alguém tiver interesse, que a gente vá fazer uma visita e conversar com a sua igreja, pode entrar em contato conosco, com a Jussara lá no CRES, né? A gente está organizando, ainda temos alguns espaços ainda para essas visitas, mas nós vamos levar a cartilha durante essas visitas, levar o guia. Nós espalhamos pela cidade, em vários locais também, cartazes, onde tem o QR Code, né? Porque o guia impresso, a gente sofre uma limitação orçamentária, né, para fazer. Mas nós temos os cartazes que tem o QR Code que leva para o guia, né? E como eu disse, o guia é em linguagem simples, é uma leitura facílima, é objetivo e é direto. Então, é muito bacana, né, para a gente ler e para a gente compartilhar aí com alguém que a gente conheça, que talvez esteja precisando. E um dos focos, sim, são as igrejas. Acho que nós temos 3 ou 4 igrejas já agendadas para esse mês, entre igreja católica, igreja evangélica, já agendadas para esse mês de maio, para ir para a equipe de voluntários fazer uma visita e bater um papo com as famílias. É muito importante, né? Porque dali está toda a família juntos ali, né? Então, acho que isso é muito bacana mesmo. Doutora, o que você pode acrescentar mais para a gente aí dentro da sua área, para a mãe que vai ali denunciar, ou mesmo uma avó, um parente, né, que tem também toda uma assessoria jurídica? Na verdade, Rosângela, é o seguinte, o trabalho da UAB no projeto que a doutora Michele, né, ela vem realizando há vários anos aqui em Andradas, é trabalhar em equipe, é agrupar todos esses ramos da sociedade e a UAB contribuir de forma voluntária. Então, assim, existem alguns advogados que estão trabalhando nesse projeto, a maioria advogadas, né? Algumas advogadas, nós temos um grupo de advogadas que nós estamos trabalhando junto com a doutora Michele. E, na verdade, é o seguinte, eu acho que todo o apoio à causa de todos os órgãos da sociedade, eles são importantes. E quanto mais... Mas a doutora Thaís precisa falar um pouquinho também da OAB, no sentido de vocês têm um dia especial para atender esse tipo de... Exatamente, acho que isso também é importante, bacana, né? Sim, na verdade, o que nós temos é um projeto, né, que é uma comissão de algumas mulheres que fazem atendimento de vítimas, de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. E é importante deixar claro que são mulheres... Mas a violência mulheres... sexual contra a criança e adolescente, as representantes podem procurar também. Existem comissões específicas na OAB, então existem várias comissões, existem comissões específicas para isso. Entendeu? Eu queria que você falasse olhando para lá e convidando quem está nos assistindo para não se intimidar, além de procurar, claro, a psicóloga, procurar o CREAS, né? Também a delegacia, mas porque você também está assistido na OAB, né, doutora? Isso, então assim, olha, as pessoas, as famílias que constatarem algum tipo de violência em casa, que tiverem, né, algum indício de que pode estar ocorrendo dentro da própria casa, ou com a sua criança, ou com uma criança conhecida, podem procurar pelos canais da Polícia Militar, da Delegacia e também pela OAB. Então, assim, todos estamos juntos nessa causa para poder auxiliar essas famílias. E ainda que não seja, por exemplo, de competência da OAB processar essa investigação, as pessoas vão ter o auxílio necessário para que elas possam procurar pelos meios corretos as formas de começarem essa investigação. Então, assim, olha, a OAB está junto nesse projeto, né, do Maio Laranja para poder ajudar. Então, existem as advogadas para poder ajudar, mas, em relação ao trabalho jurídico especificamente, as pessoas que tiverem alguma dúvida, que precisarem dessa orientação, podem procurar pela OAB, que existem comissões para isso, com advogados específicos. Porque existe também, né, o que vem após uma denúncia, né? Existe a questão patrimonial. Então, existe a questão
que envolve aquela família, que envolve aquela criança, é guarda, é questão de alimentos, toda essa questão patrimonial que, né, que muitas vezes pode ser como um empecilho até para a mãe ou para alguém buscar uma ajuda, né? Ela se vê ali desamparada, porque muitas vezes ela é sustentada por aquele abusador, ela não trabalha, não tem uma fonte de renda. Então é muito importante, né? Tanto se para aquelas que não têm condição, o CREAS, né, que está lá para ajudar, para oferecer, social. Exatamente. Mas também no sentido de resolver isso judicialmente, né? A OAB, eu acredito que dá esse suporte todo ali, através dos dias corretos lá que eles dão atendimento. Das afirmações, dos atendimentos. Exatamente. Que acontece em quais dias? De terça-feira. De terça-feira. Essa comissão específica das mulheres, ela não tem dia certo. Tá. As mulheres podem procurar pela OAB, elas vão ser atendidas em qualquer horário, no melhor horário. Vai ter uma advogada para atender ela, seja pessoalmente, excepcionalmente por videoconferência. O que a gente quer é chegar nessa população e conseguir esse atendimento. Mas, assim, especificamente, por exemplo, atendimento de crianças, os advogados, em regra, não fazem esses atendimentos das crianças. Normalmente a gente conversa com os pais, né? Sim. Com o pai, com o responsável. Nesses processos específicos de crimes sexuais, existe também a figura do Ministério Público. Isso, então, o Ministério Público, ele está... Qual a atuação do Ministério Público nesse grupo de vocês aí? Exatamente. O Ministério Público, ele tutela pelo direito dessa criança nesse processo. Então, às vezes, a família pode constituir um advogado específico para ser assistente do Ministério Público nesse processo. O Ministério Público, ele está tutelando pelo direito da criança nesses processos criminais. O que a doutora Michele falou foi isso. Porque, assim, olha, quando a gente fala do acontecimento de um crime de violência doméstica, sexual contra uma criança, que às vezes vai além da violência sexual. Além da violência sexual, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência moral, que é o que coíbe que a violência sexual seja conhecida pelos outros. Sim. Então, essa criança é ameaçada, essa criança é coagida para que ela não conte. Não entra nisso que a doutora está falando, não entra a alienação parental? A alienação parental... A alienação parental normalmente é quando o casal separa, né, e a criança está com o pai e a mãe, sempre para que a criança fique mais... do lado de um existe aquela terror psicológico em cima da criança. Na verdade, a alienação parental, Rosângela, seria a campanha de desqualificação do outro genitor por parte de um deles. De um deles, com certeza. Então, assim, olha... Nesse caso aí de abuso, não acontece? Não seria alienação parental. Eu entendo que seria essa violência psicológica nessa criança. Seria quase uma tortura psicológica. O termo seria mais ou menos esse. É a pressão que a pessoa faz, o agente faz, né, o agente abusador, para que fique em silêncio essa violência sexual. Então, ele abusa, como é que é o jeito de ninguém descobrir? Ele ameaça, eu vou te matar, vou matar sua mãe, vou matar todo mundo, ou ninguém vai acreditar em você se você falar... Ele faz ameaças. Então, assim... É um terror psicológico mesmo na cabeça. Exatamente. Às vezes não seria nem alienação parental, porque alienação parental seria uma relação dos pais, né? E essa criança no meio desse caminho. Tá. Mas seria uma violência psicológica que o agressor faz em relação a essa criança para que o ato criminoso dele fique em silêncio. Então, assim, olha, o que a doutora Michele falou, só recapitulando para a gente não ficar perdido, além do crime de estupro de vulnerável... qualquer outro crime previsto, né, pela lei que essa criança está sofrendo, os reflexos disso, às vezes, saem dessa esfera criminal. Então, vamos supor no contexto familiar. Se a gente está falando no contexto familiar, às vezes, a própria mãe está fragilizada, está sofrendo violência também, e às vezes a mãe não tem força para encarar um problema desse tamanho. Porque decorrente desse problema, tudo bem, você descobre que seu marido está abusando sua filha, por exemplo. A mãe vai ter que tomar uma atitude. Para ela tomar essa atitude, ela precisa de amparo. Ela precisa de um divórcio, ela precisa de uma pensão alimentícia. Sem dizer que ela vai encontrar uma barreira também na família. Sim. Porque muitas vezes a família, você é louca, você vai fazer isso. Isso não existe, a criança está inventando. Tem disso, não tem, doutora? Sim, com certeza. Mas é que, assim, olha, o processo criminal por si só, ele coloca imediatamente o afastamento desse agressor da criança. E nesse afastamento que entra as questões civis para o meio do caminho no criminal. Porque, por exemplo, o provedor da casa estava abusando. Sim. Ele vai ter que ele é impedido de ter contato com a criança, vai ter que sair da casa. E aí, como é que fica? Porque o aluguel continua correndo, a conta de água, a conta de luz, a criança continua comendo, bebendo. Exato. Então, essas famílias, às vezes, elas precisam de amparo jurídico nesse sentido. Além da questão criminal do processo que vai apurar se existiu ou se não existiu esse abuso, a gente precisa
vou usar um termo fácil de entendimento, a gente precisa segurar as pontas dos outros lados. Porque a vida tem que continuar com esse processo. Não resta dúvida. E a criança não pode carregar isso nas costas porque o pai ou o outro abusador é o provedor da casa. Exatamente. Então, o que a OAB presta de serviço nesse sentido? Principalmente agora focando nessas ações cíveis que vêm como reflexo do problema criminal. Toda terça-feira, eu vou até falar olhando para lá. Isso, por favor. Toda terça-feira, das 8 da manhã, a partir das 8 da manhã, existe o atendimento dos advogados na OAB. Então, a gente orienta que se chegue às 7 da manhã para poder pegar a senha. São um número limitado de senha. E aí, essa pessoa, conseguindo a senha, ela vai ter acesso a um advogado, ela vai explicar o caso dela. E o advogado vai dar uma orientação, vai ser nomeado um advogado para cuidar do caso dela. Então, olha, o processo criminal, ele tem um procedimento específico. Sim. Existe o Ministério Público, existem regras específicas que não tem por que a gente entrar aqui, até porque é um processo sigiloso. Mas esse processo civil que decorre desse problema criminal, para que a gente possa estruturar essa família, para que tenha força de fazer a denúncia e sustentar essa denúncia e passar por tudo isso, a OAB está aqui de portas abertas para poder fazer essa nomeação e dar esse amparo para a família. Ou seja, a equipe aqui em Andrade, eu acredito que em todo lugar, estão muito preparadas, né, para receber vocês. E, mais uma vez, a gente falar aí dessa cartilha da doutora Michele, que é a idealizadora, e que agora ela vai aí estar visitando as famílias nas igrejas. É muito importante que você denuncie, não é, doutora? Hoje, atualmente, eu não sei, a gente não conversou sobre isso, mas atualmente, mais ou menos, quantos processos relacionados ao abuso infantil correm ali na delegacia? Você teria esse número? Rosângela, eu não tenho esse número. Mas não são poucos? Não são poucos, são muitos, né? Porque eles são também flutuantes, né? A gente inicia a investigação, a apuração, encerra o inquérito policial, encaminha para o Ministério Público, vai para a Justiça e logo acontece outro. Enfim, nós sempre temos ali uma quantidade razoável de inquéritos policiais que investigam o crime de abuso sexual. Eu acho que seria importante também, a doutora falou dessa questão civil da OAB, a Jussara frisar um pouco mais essa questão do atendimento no CREAS, né? Sim. Porque a vulnerabilidade social é um dos maiores impedimentos à denúncia, né? Um dos maiores impedimentos à denúncia. Quando eu me referi ao OAB, é porque muitas famílias têm dúvidas acerca dessa questão realmente de bens, de como é que vai ser, como é que seria. Então, é um canal, né, de amparo jurídico, até mesmo para tirar dúvidas. Exatamente. Como é que isso se resolve? E o CREAS, eu acho que é importante a Jussara falar, que dá esse amparo principalmente para as famílias mais vulneráveis, né, Jussara, da cidade, acho que seria importante. Sim. Exatamente, doutora. Eu vou passar até para a Sabrina falar que como ela faz, a nossa equipe do CREAS faz atendimento, né, com essas famílias mais diretamente, eu acho que ela poderia falar um pouquinho como é realizados os atendimentos. Até, né? deixa eu fazer uma correção, Sabrina. No início eu apresentei a Sabrina como orientadora oficial, desculpa, gente, é orientadora social e psicóloga, desculpa, viu? Imagina. Exatamente. Como a Jussara falou, o CREAS, né, como setor de assistência social, ele recebe famílias que estão em vulnerabilidade social, violação de direito, e muitas pessoas que chegam até o nosso setor, as mães, pais, enfim, não sabem que o que a criança está sofrendo é um abuso, então não sabe nem chegar a procurar a OAB, por exemplo, ou a delegacia. Até a delegacia. Exatamente, não sabe identificar que aquilo é um abuso, tem medo. Então, o nosso papel nessas famílias mais carentes é exatamente isso, trazer à luz, sobretudo até o que a doutora Thaís falou, de pensão, de guarda, de divórcio. Tem algumas famílias que não tem nem isso para trabalhar. Por exemplo, tem pessoas que são carentes de alimentação, como a doutora falou aqui também, até de transporte, de cuidado. Então, o nosso papel enquanto CREAS também é esse, também é ofertar um suporte para essa mãe, para esse cuidador, para essa família, para muito além das leis, mas para uma assistência básica ali na hora, né? Um encaminhamento para ofertar uma cesta básica, por exemplo, apoio psicológico, que também muitas famílias não conseguem custear um acompanhamento clínico psicológico particular. O município conta com as ESFs, com a policlínica, então a gente faz esse tipo de encaminhamento também. E aí, se a gente identificar, obviamente que existe, a gente faz esses encaminhamentos.
Então, é muito importante que a gente trabalhe unido para isso. E o CREAS está ali à disposição. Inclusive, para receber denúncias, né, Jussara? Sim. Quantas denúncias a gente já recebeu de pessoas próximas, assim, vizinhos que estavam vendo a negligência acontecer, o abuso, e contatam o nosso setor em busca de uma ajuda. Então, a gente vai até essas famílias, E as denúncias né? podem ser anônimas, né? Sim. Com A gente recebe certeza, a denúncia espontânea, sim. delegacia, às vezes na OB, lá com a gente também. Mas o que é Exatamente. importante, às vezes, a gente colocar também, Rosângela, é que algumas pessoas erroneamente acham que o abuso sexual que a gente fala é o abuso sexual no sentido de sexo, no sentido de penetração. Sim, não E é. o abuso sexual de crianças não é só isso. Qualquer toque, qualquer manipulação na criança que tenha essa finalidade, esse cunho de satisfazer, né, a sexualidade de alguém, ela é considerada abuso. Então, assim, um beijo, uma passada de mão, isso é abuso numa criança. Que às vezes certos atos pequenos são tolerados como se aquilo não trouxesse na criança uma violação ou um abuso. Com certeza. Com Então certeza. é importante que a gente abra os olhos para isso também, porque uma coisa também que acontece, infelizmente, às vezes é uma criança mais velha passando a mão numa criança mais nova e às vezes a escola vê, um professor vê, alguém vê, sabe, alguém na rua, algum vizinho vê, isso também é abuso. E a Isso pessoa também é deve abuso. denunciar, né? Que às vezes fica com aquela ideia clara do abuso, mas E isso nesse também é guia abuso. aqui está detalhado, está muito bem feito. Parabéns, doutora Michele, que foi a idealizadora aí, parabéns para todos que estão envolvidos aqui. E aqui, exatamente tudo que nós falamos aqui vai ser levado para as crianças e tudo, né? Eu queria agora que cada uma de vocês, nós estamos aqui no Andradas Podcast, tendo o prazer de receber na tarde de hoje a doutora Michele Rocha, delegada que está à frente aí junto com o grupo sobre o Maio Laranja. Vocês viram tudo que a gente falou aí. Queria agradecer a disponibilidade de deixar a delegacia e vir até aqui falar com a gente. A doutora Thaís Torres, que é advogada, a doutora Sabrina de Cássia Friso, que é orientadora social e psicóloga. Eu te pus doutora também, né? Vou pôr também doutora para a Ju. E temos também aí a Jussara Barçante, que é supervisora do CREAS e está aqui junto com a gente falando. E para encerrar esse bate-papo gostoso, eu queria falar aí para a doutora Michele, para a Thaís, para a Jussara e para a Sabrina, espaço sempre aberto. Tá? Vocês estão fazendo um trabalho magnífico, bonito, e eu acho que nós, como imprensa, temos que dar esse suporte. Trazer vocês aqui, como outros veículos de comunicação também, e levar a informação para a população, né, porque a desinformação mata, não é isso? A desinformação mata. Muitas vezes a família fala, olha, não vai porque não vão acreditar em você, teu pai vai fazer isso, enquanto isso, a vida daquela criança vai ser um desastre, e vai ser uma criança, um adulto problemático. Estou errada? Certo. Não é isso? Eu queria agora, alguma coisa, gente, que vocês queiram acrescentar? Eu queria falar uma coisa, Pois não. Rosângela. Essas ações que a gente vai fazer durante esse mês, né, nas igrejas, como a doutora Michele falou, no dia 26/5, entre 3h30 e 4 horas, mais ou menos, a gente vai oferecer um teatro ali na Praça Central mesmo ali. Da Alcides Moscone? Isso, Tá. Que dia? Dia 26/5, entre 26/5, 3h30 e 4 a gente vai horas estar da tarde. divulgando mais perto. E É um a gente domingo. queria chamar todo mundo, né? É um domingo, Isso, Gonçalo? é um domingo. É um domingo, tá. Falta 4 horas. Aham. E eu queria chamar a população toda, né? Faz Pudesse o ir. convite aí pro E pessoal. é que tá referente assistindo. ao mês, né? É meio 18 maio, de maio maio. laranja. Isso, referente ao abuso. Eu acho que seria interessante se todos pudessem ir para prestigiar, né, o teatro que vai ser oferecido. É uma peça muito delicada, Sim. Rosângela, me permite falar, porque eu Claro, assisti, claro. até falei com as meninas se elas tinham assistido. Eu assisti o ano passado, foi apresentado pela Rita, né, Turelli, da equipe da Rita. Eles fizeram em Bichura no ano passado, foram contratados pela prefeitura, montaram a peça. A peça é de uma delicadeza ímpar, assim. É uma peça interativa, cuidadosa, porque é um tema, né, Sim. muito espinhoso. Sim. Então ela é cuidadosa, é para a família mesmo, para a família se sentir confortável e refletir mesmo sobre o assunto. Acho muito importante. Sim. Ou seja, a gente vai fazer uns 2 dias antes, a gente faz a chamada aí de novo. Suas considerações finais, Thaís? Rosângela, eu agradeço o convite. Eu agora represento, né, essas advogadas, esse grupo de advogados que está atuando diretamente nesse projeto, mas nós estamos representando a OAB. A OAB, né, está dando todo o suporte, toda a base para que a gente consiga Sim. participar e também apoiar essa causa. Então, representando a OAB, nós estamos de portas abertas para todos que precisem de auxílio jurídico e
E eu acredito que esse ano vai ser mais um ano de sucesso, né, no Maio Laranja. Se Deus Cada quiser. pessoa que é tocada, cada pessoa que tem uma informação a mais do que ela não sabia, cada pessoa que tem um esclarecimento, eu acho que pra gente já é o bastante, né, pra que tenha sucesso esse projeto. Já valeu a confecção do grupo aí, tudo isso que vocês estão falando aqui, né? Sabrina, suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer O espaço sempre aberto. o espaço, né? Nós, enquanto CREAS, agradecemos, né? Porque, como foi citado, a desinformação, ela é preocupante, é alarmante. Então, quanto mais a gente conseguir atravessar as pessoas, se daqui a gente conseguir salvar uma criança, a gente já tá feliz, já é o suficiente pra gente. Então, eu gostaria muito de agradecer e nos colocar à disposição para aquilo que for preciso enquanto setor de assistência social. Com certeza. O doutor já fez suas considerações? Eu quero fazer mais um. Opa, espaço aberto agora aí. Não, é que eu acho que eu quero falar mais uma coisa, Tá. que nós estamos aqui, CREAS, OAB, Polícia Civil, mas eu queria falar da Polícia Militar, tá? Inclusive, eu tive com a Nayeli ontem, da Polícia Militar, a Nayeli, que é uma excelente policial. Sim. Nós estamos trabalhando os guias também durante as visitas da patrulha de violência doméstica, Ah, que legal. tá? Estão sendo entregues as duas cartilhas, tanto a das famílias quanto a das crianças. Ela está fazendo essa entrega e a equipe dela, que eles visitam as famílias, né, que são vítimas de violência, onde as mulheres são vítimas de violência e onde há um contexto da existência de crianças, da presença de crianças, esse assunto também está sendo tratado, né? Além da Polícia Militar, a Secretaria de Saúde do município também, né, Jussara, que está conosco aí, estão nos ajudando. Então, eu acho que citar essas duas outras instituições aí que estão nos ajudando e uma série de outras pessoas que estão por trás. Educação, né? Sim. Também. A educação, a Secretaria de Educação, porque ninguém faz nada O sozinho. Conselho Tutelar também. Exato, eu acompanhando fiquei a- pensando aqui que eu tinha que A falar do guarda. Conselho Tutelar. Tutelar. O Conselho Tutelar, e muito importante, né? Com É certeza. através do Conselho Tutelar que chega, muitas vezes, a denúncia, ela chega na escola. Que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Não, é muito difícil. E aí eles são chamados e eles levam até nós, enfim, aí começa a desencadear todo o início, né, do fim dessa situação na vida dessa criança. Com certeza. Bom, pessoal, nós terminamos aqui mais um podcast. Recebemos aí a doutora Michele Rocha, a delegada aqui da cidade de Andradas, a doutora Thaís Torres, advogada ali da OAB, a Jussara Barsante, que é supervisora do CREAS, e também a Sabrina de Cássia Friso, orientadora social e psicóloga, também ali junto com o CREAS. O espaço aqui vai estar sempre aberto. Se você sabe de alguma coisa, denuncie, gente. Eu acho assim, você também é responsável quando você está vendo, percebendo alguma coisa e você fica calada. Se você se cala, você é tão culpado como quem está, né, fazendo o abuso. Cuidado com a criança é uma responsabilidade De todos. do Estado, da sociedade, da família. Exatamente. E lembre-se, eu falei essa frase aqui, foi mencionada aí pela doutora quando ela chegou, que ela viu num canal, violência doméstica não se resolve com oração e nem com a igreja. Resolve com a delegacia. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. Gente, eu sou criança, mas sou bem informada, viu? Eu aprendi que ninguém pode ficar tocando meu corpo. Se isso acontecer, eu devo sair de perto e contar pra alguém que eu confio. Se qualquer pessoa me tocar e eu ficar com medo ou me sentir mal, é porque esse toque não é legal. Tenho que contar pra alguém da minha casa ou pra minha professora. Meu corpo é só meu e pronto. Eu também uso internet e adoro ver vídeos e ficar jogando. Mas também aprendi que pode ter gente maldosa atrás da tela. Então eu só posso interagir com quem eu conheço. E a minha família precisa conhecer também. E se alguém me fizer alguma coisa e pedir para eu guardar um segredo e não contar para ninguém? Tenho medo de contar tudo pra alguém que eu confio. É assim que eu me protejo.